no carro do conselho tutelar, a polícia acompanha, faz lá uma triagem, chama os pais, leva em casa. No outro dia faz igual, no outro dia faz igual. Pronto, acabou-se. O pai começou a entender que a criança tem que ficar em casa. Lugar de adolescente e jovem, à noite em casa. Tem que estar na rua. Mas o que é na rua? Mas a criança está na rua muitas vezes porque o pai manda, né? Mas obriga. Mas não pode. Então o pai vai ter que ser responsabilizado. Não tem. Lugar de criança é em casa, é na escola e é em casa. Lugar de adolescente é na escola e é em casa. Não dá para ele achar que tudo pode. O adulto pode ir ao cinema, pode ir à noite num bar. Agora, bar também tem que ter horário. Em zona que está acontecendo o crime, não pode ter bar aberto, mas tal hora fechou e acabou. Você vai em Nova York, 10 horas fecha tudo e acabou-se. Ai, atrasado, não. Nós somos, não adota essa... Nós somos um Estado... Adota essa providência. Isso é uma coisa que as cidades estão adotando. Agora, eu não posso adotar isso em Balneário Camboriú, não posso adotar isso em Florianópolis. Nós somos uma época de turismo. Lugares desse, né? Nós tivemos a cidade de Sara, lá naquela minha balneário onde eu veraneio, eles fizeram a lei autorizando uma rua, o deteriorar das ruas 24 horas. Por causa do turismo e tal. Mas exige que cada restaurante, cada boate, não é boate, é barzinho, sim, tem que ter um segurança. E tem que ter todo o documento, tem que ter alvará. Né? E se não tiver essas condições, você tem que estabelecer regras de convivência. O que é o problema da criminalidade? Quando o homem começou a viver em sociedade, ele estabeleceu uma regra de convivência, E aqueles que não... Começou a ter gente que não obedecia às regras de convivência. Como é que eles resolveram quem é que não obedecia? Uns eram mais fortes, né? Eu sou mais forte, não obedeço a regra e cala a boca. Senão eu já te mato, eu te bato e acabou-se. O que aconteceu? A sociedade organizada pelo chamado Estado resolveu criar uma instituição chamada polícia, que era alguém preparado, armado em nome do Estado, e ia lá, tu não quer obedecer a regra, tu vai ficar mais forte que o outro, né? Vai preso já. Né? Ou vai para o calabouço lá, vai ser morto, executado. É assim que começou a história da polícia, na história da humanidade. É quando o Estado, a sociedade começa a se organizar em Estado. Quem quer regras, quem quer viver em sociedade, né, tem que ter regra para conviver. E as pessoas têm que entender que a regra tem que começar todo mundo. Tem que respeitar, não pode desrespeitar as mínimas leis. Todo mundo tem que cumprir a lei para ficar bom de viver em sociedade, para ficar bom para todo mundo. Quando o meu direito termina, quando começa do outro. O nosso maior problema agora em época de Operação Veraneio. A polícia, metade do tempo dela é atendendo som alto. Um vão para a praia, querem descansar, outros querem festar. Eu vou aproveitar essa sua deixa aí para pedir um intervalo comercial e depois nós vamos falar exatamente isso sobre a temporada de verão, como é que as pessoas estão se comportando, principalmente os turistas, e também, claro, será que é legítima a insatisfação salarial dos policiais de Santa Catarina? Daqui a 2 minutos. Bem, voltamos com o Direto ao Ponto desta quinta-feira, hoje conversando com o secretário da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, o deputado e advogado criminalista Ronaldo Benedetti. Secretário, uma questão. Tudo começa lá de baixo. Por que não há uma punição mais séria? Por exemplo, um motorista embriagado, preso na estrada, ele vai lá na delegacia, paga uma fiança, pequena fiança, sai. Um crime pequeno também é a mesma coisa. Não deveria começar de cima para baixo? Não, você está colocando, primeiro nós distribuímos agora, entreguei agora na véspera do Natal ao Coronel Lies, nós estávamos em reserva para essa época, entregamos 35 novos bafômetros, né? Nós tínhamos entregado muitos outros, exatamente chama-se etilômetros, né? Bafômetros popularmente chamados, para controlar. Temos apenas uma pequena reserva para entregar onde está precisando. Mas todos esses crimes, em verdade, como você disse, ele sai, mas tinha que ficar, a punição, ou no Brasil é assim, ou você comete vários crimes e um dia comete um que tem que ficar aí 3 anos na cadeia. O que eu acho que nós tínhamos que ter as punições que a pessoa sinta mais. Começar pegou dirigindo embriagado, né? Não tem a lei e tal, paga a fiança, mas você tem que ter uma pena já alternativa. O cara tem que ele sinta.
tem que ter uma coisa que eu tenho discutido, eu sou advogado, mas tem advogado da OAB que contesta. Eu sou, por exemplo, aquele que saiu naqueles 7 dias agora do Natal. Um indulto? Né, indulto. Não é bem um indulto, é uns 7 dias que a lei prevê agora. Que ele teria que ficar monitorado, sabe onde teve. Isso não existe em outro país, né? Nós estamos tentando, mas eu não consigo ter uma condição legal para fazer. Já tentei, já fiz É obrigado a liberar. Bem. Se ele tivesse um marca-passo, que eu chamo, né, um marca-passo eletrônico, nós vamos saber em todos os lugares onde ele vai estar. E ele tem o juiz teria que dar assim, ó, você vai ficar na tua casa, onde é que tu quer ir mais? Na casa do teu pai e na casa da tua namorada. E trabalhar 7 dias em tal lugar. Então, os 4 pontos onde ele pode estar. E em tal hora, só tal hora que ele tem que se dirigir naquele caminho. Porque esse marca-passo, ele diz a rua, o local, tudo onde você está. Nós já testamos, mas nós não temos a condição de fazer isso operacionalizar no Brasil ainda. Então é uma dificuldade que a gente... O que é? A justiça não aceita ou a lei não deixa? Não tem uma lei ainda. Se você vai fazer para daqui a pouco, você contratar, isso no começo custa caro, depois com o volume vai acabar ficando barato. Você tem que começar a fazer. Né? Então não tem uma lei nacional para você, porque isso envolve direito penal, né, e cumprimento de pena. Então você tem que estar escrito, né, isso tem que estar escrito numa lei maior. Por isso que eu também defendo que os estados possam fazer a sua lei penal como era no passado, como é nos Estados Unidos. Eu sou defensor de que cada estado tenha... Cada estado tem uma lei penal. Claro, não vai dizer que no estado matar alguém não é crime, né? Não pode. Tem aqueles crimes nos Estados Unidos que são considerados como crime, mas determinado tipo de atuação, forma de cumprimento de penas, nos Estados Unidos tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem. Então... Lá a criança vai para a prisão? O Brasil, eu sou, por exemplo, contra a mudança da lei penal, mas sou favorável a você ter um local, uma prisão de menor. Ou seja, tem menores, adolescentes, infratores, né, que cometem crimes bárbaros e que não pode sair de dentro de uma cela. Porque são perigosos, de alta periculosidade. Agora, não é com isso que você vai dizer que tem que mudar a idade penal. Eu, nesse aspecto, mantenho a idade penal, mas estabeleço, como tem em outros países, que você tem que ter prisão de menores. O São Lucas é ultrapassado, né? Ele foi feito por uma época, foi desmontado o que existia, depois ficou só com a metade. Né? Então nós estamos nessa equação adolescente e infrator, nós temos uma lei muito avançada por uma prática do país, de um país que nós temos lei do país para país de primeiro mundo e nós estamos querendo ir para o segundo. Né? Nós não temos as condições de estrutura financeira para dar toda essa infraestrutura ainda. Secretário, essa superlotação de cadeias também não incentiva o crime? Não. Eu acho. Ou não incentiva ou sabe Não, que não, vamos lá. Existe um princípio que diz que é verdadeiro. Os modernos penalistas do mundo, da Europa, os italianos, entendem que quanto mais cadeia, mais gente presa, mais crime vai ter. E eles têm razão. Porque a velha frase que a cadeia é a universidade do crime é verdade. Então, criminoso pequeno, é que nós não temos a nossa lei penal brasileira de cumprir nossas estruturas, de cumprir o que a Constituição fala. Que separar preso conforme o tipo de crime. Nós só temos o tal do Duque, aqueles estuprador, enfim, esse fica separado porque senão os outros criminosos matam dentro do presídio. Mas o demais não podia nunca deixar um furtador, aquele que pratica um furto na tua casa sem tu ver, na calada da noite, não faz nenhum constrangimento contra você, esse é um furtador. Quanto o assaltante, aquele que vem com uma arma, um punho e vem te constranger, uma faca, uma arma, enfim. Então esse não poderia nunca conviver com o furtador, porque o assaltante, ou seja, aquele mão armada, o roubo, chamado assim no Código Penal, ele não poderia conviver numa cela, num presídio, ter contato com aquele que faz furto, porque ele vai passar e vai ensinar. Mas quando, por exemplo, 15 pessoas presas dentro de uma cela de 4, também não é? Agora uma coisa também, olha só como é que é paradoxo. A população quer